Em geral, um dirigente universitário, ou melhor, em geral, um membro da comunidade universitária na função docente é um pesquisador. E aí, esse conceito de excelência é quase que um mantra, uma palavra mágica. Mas excelência não significa necessariamente, imediatamente, eficiência. Aí eu tive que, de alguma forma, entender um pouco mais essa distinção. E a questão que é o tema dessa nossa reunião, dessa nossa conversa, desse momento que estamos compartilhando aqui, nessa cidade maravilhosa, que é a questão da qualidade. E várias das falas dos dirigentes, dos altos dirigentes de educação superior, nos países presentes e representados aqui, destacam a questão da quantidade. Precisamos mais educação superior e melhor educação superior. E aí tem um tema que eu gostaria que a gente até pensasse esse conjunto até um pouco organizado de reflexões que eu vou trazer aqui. Eu gostaria que fosse entendido como uma provocação para a gente questionar uma lógica linear que traduz uma contradição entre quantidade e qualidade, naquela ideia de que toda vez que expandimos, ampliamos, crescemos, necessariamente superficializamos e reduzimos qualidade. Essa equação tem prejudicado momentos de inovação nos vários países do mundo, onde tem educação superior mais dinâmica, e em especial essa questão assombrou o Brasil no momento de maior expansão da educação superior em sua história, que ocorreu entre 2008 e 2012. E aí, a ideia também de que qualidade é uma palavra de muitos sentidos, muitas formas de qualidade, e podemos discutir que formas de qualidade interessam à educação superior. E a questão seguinte é: o que é que a universidade tem a ver com isso? Pode parecer fora de lugar essa pergunta, mas é que muita gente que povoa, habita, anima e vive a universidade sequer tem consciência da importância de algumas dessas questões. E os subtemas do tema maior, que são correlatos, tendências aonde? Desafios, para quem esses desafios? E eu tinha, quando com Luísa e Luciano nós conversamos sobre o temário, eu coloquei futuros, eu insisti em colocar futuros numa perspectiva otimista. Muito dos futuros desejáveis, que sonhamos, mas creio que os acontecimentos recentes e não tão recentes no Brasil, a gente tem que pensar o que é possível no futuro. É claro que tem muita literatura, muita bibliografia sobre isso. E um aprendiz de reitor, estava eu naquela época, não tem a possibilidade sequer de vida de ler tudo, até porque os dirigentes têm que resolver problemas, atender questões, e aí o tempo se torna um recurso muito escasso. Então eu me aposentei, ou fui aposentado, tem uma possibilidade de compreensão, e passei a ter tempo. E aí comecei a procurar mais. É claro que os reitores aprendem muito no diálogo, em especial em diálogo com suas equipes. Isso praticamente me reeducou nos 10 anos, ou 12 anos que eu tive a experiência de reitorado. Encontrei esse livro, A Universidade em Ruínas.
É um livro publicado pela Harvard University Press em 1996. E para minha, assim, grata surpresa, eu conheci a figura, o autor, em uma situação totalmente, merece ser contada, é uma história a ser contada. Em 94, eu trabalhei um ano, pouco mais de um ano, na Universidade de Montreal. E o meu gabinete era vizinho do gabinete do Bill Williams. O departamento era Antropologia e Literatura Comparada, que em algumas universidades nos Estados Unidos eles são vizinhos. Né? E eu tive uma interação de amizade, de convivência com ele. E não sabia que muitos anos depois eu encontraria o Bill Williams como referência bibliográfica. O que é triste, eu cheguei em dezembro e no ano seguinte, em outubro, houve um desastre de avião e ele morreu. E esse livro não foi publicado em vida. Ele tinha publicado alguns artigos, anotações, e uma dessas anotações foi reproduzida em um pequeno volume intitulado Universidade Sem Cultura, publicado pela editora da UERJ, em uma coleção de pequenos livros, são 6 ou 7 textos fundamentais sobre o conceito de universidade. Esse livro do Bill Williams eu não vou ler com vocês, vou convidar que vocês busquem esse livro, porque ele diz uma série de coisas que chocam. Uma delas é que a universidade não tem reforma para ela. Outra coisa que ele diz que é chocante não há renascimento ou recriação para essa instituição, porque estamos na economia global. E uma série de temas nessa economia global trazem para a universidade uma série de iluminações, ilustrações daquela questão do contexto, onde a educação superior está no mundo e o que faz ela significar diferente do contexto em que a invenção universidade foi uma enorme contribuição da história, um projeto histórico, uma invenção da história, que a hipótese do Bill Williams é que não cabe mais. É claro que esse é um efeito retórico. Você prende a atenção de um leitor ao declarar no começo que tudo que ele quer não pode. E como nós temos esse impulso humano de querer que não pode, basta alguém dizer que a universidade não é reformável, não é recriável e não pode renascer, que a gente tem um enorme desejo de fazer com que isso aconteça. E o primeiro passo para isso é terminar a leitura do livro. Então é um livro que a gente lê buscando se inquietar com as inquietações. Nos faz pensar sobre o contexto epistemológico em que estamos. O primeiro tema é a velocidade. A transformação existe, mas ela é cada vez mais rápida. O tempo e o espaço se comprimem num ritmo cada vez mais rápido. Esse tempo é projetado ao futuro. É um tempo quase que contraditório com a ideia de tradição. O espaço perde limites. Mais ou menos a essa hora, ontem eu estava em Salvador, um lugar muito distante daqui. E nesse momento, alguém pode estar em Salvador nos escutando. Se não for por uma via institucional, através de um dispositivo que praticamente se universalizou e nos conecta a todos no mundo. Essa conectividade
quase que total, faz com que os processos de construção sejam potencialmente cada vez mais coletivos. E o que era definido como enormes distâncias de pensamento, em potencial, temos muita convergência possível. A organização do conhecimento em segmentos que vieram a se chamar disciplinas para indicar rigor e precisão, fala-se muito mais em inter, trans, supra, meta, disciplinaridade. E, em paralelo, o que define um contexto epistemológico passa a ter um significado econômico profundo e intenso. E esse contexto é tão forte no mundo hoje que muitos dizem que a nossa sociedade já pode ser chamada de uma sociedade baseada em conhecimento. E isso resulta, mas também faz parte, de um contexto econômico. É um contexto onde temos o processo produtivo globalizado. O conceito de Estado-nação, que tem uma importância geopolítica, reduz sua territorialidade no sentido da economia. Sobre os produtos ocorre um efeito que os produtos dessa geração industrial, eles são muito mais produtos de funcionalidade múltipla e alguns até não têm função definida previamente. Por exemplo, essa maquininha aqui, esse aparelho, ele pode fazer qualquer coisa, contanto que se programa, evidentemente. A tecnologia é central, a produção passa a ser automatizada, e muitos detalhes desse processo de automação vêm do fato de que não está no alcance da capacidade humana de manufatura realizar os atos necessários para produzir equipamentos e instrumentos de importância nesse momento. O próprio processo de pensamento já tem uma vertente que muito rapidamente evolui, ou alguns dizem que pode não ser uma evolução, né, para uma automação do processo de pensamento. Um resultado imediato, e já em todo mundo, é a integração do sistema financeiro. Os ciclos de crescimento nessa rapidez, eles passam a ser muito rápidos também. Mas o efeito principal, do ponto de vista da economia, é a definição do conhecimento como ativo, a ponto de alguns dizerem que estamos numa fase do capitalismo cognitivo. Não é mais capitalismo tardio ou avançado, é a qualificação do que tem maior valor nesse momento no processo produtivo. O capitalismo cognitivo, eu não vou entrar em todos esses detalhes, apenas projeto, vocês podem ler mais rapidamente até do que eu falo, mas a questão principal é que dispositivos industriais ou produtos dessa geração que já estão dominando a economia, como por exemplo esse projetor de um raio laser, um pequeno raio laser, que tem uma série de propriedades que fazem com que o valor dele seja dado não pela matéria que o compõe. Eu pagaria talvez uns 20 ou 30 euros por esse pequeno aparelho. Em matéria, ele terá aqui algo como 50 centavos de euro. Tempo de trabalho, que é outro ativo no processo produtivo de grande valor e de grande custo também, eu posso dizer que aqui é menos do que a matéria, porque mãos humanas não são capazes de manufaturar o processador, o microprocessador que
que organiza o conjunto de fluxos de energia que resultam na emissão desse raio laser. Ao mesmo tempo, ele tem aqui um outro processador com um emissor receptor de ondas de baixíssima frequência que conectam a um outro aparelho, que pode ser este aparelho, e gerencia, disciplina, ritima a projeção. Eu não estou usando essa outra função, esse outro dispositivo. Mas só para exemplificar que os chips, que a denominação internacionalizou para esse complexo condensado de circuitos integrados, é tão microscópico que não é possível ser manufaturado por mão humana. Então, tempo de trabalho aqui pode ser zero. Indiretamente, pode ser o tempo de trabalho que resultou em alguma produção em escala de matéria-prima que resultou numa distância muito grande na matéria que está aqui contida. Então, eu estou com alguma coisa como 97% do valor desse produto é inteligência, é conhecimento, é programação, são algoritmos, são criações que fazem com que o valor predominante no processo produtivo desse momento contemporâneo não é mais material, não é mais temporal, ele é imaterial e é virtual, até no sentido de que tem existência, mas é uma existência que não se define por processos físicos, químicos ou diretamente biológicos. Isso é uma modificação muito grande, porque a gente pode dizer que o principal ativo no sistema econômico, nesse momento, é inteligência, é conhecimento, é competência. E onde é que está isso? Onde é que se gera, onde se produz, onde se promove, onde se desenvolve, onde se cria, onde se transmite, onde se difunde, que espaços institucionais isso ocorre. Eu deixo essa questão que a gente desenvolve daqui a pouco. Não vou falar muito sobre os efeitos desses dois contextos, do epistemológico e o contexto econômico, sobre o sociopolítico. Apenas quer dizer que, fundamentalmente, o que se inventou em um certo momento da história como um dispositivo social, institucional, de grande potência para a mediação dos conflitos sociais, que se chamou Estado, Estado moderno, Estado-nação e seus desenvolvimentos, Estado de bem-estar social, entrou em uma enorme crise. E isso tem resultado em uma série de efeitos e, evidentemente, isso tem sido tão discutido que muito do que eu estou falando aqui, eu estou apenas com algum grau de maior detalhe, reproduzindo algumas das falas das pessoas que abriram o nosso evento. E alguns dos efeitos da crise do Estado têm sido um aumento de conflito. Isso a gente pode até, na falta de outro nome, em geral, quando a gente usa pós, quer dizer que vem depois, mas sem dizer exatamente sua natureza, né? Não sabemos o que vem depois do neoliberalismo. É um pós-neoliberalismo, alguns autores já estão chamando assim. Aí, voltando ao Bill Wiggins, a análise seguinte que ele faz, com uma antecipação impressionante do momento atual no mundo, é que a resposta que parecia na década de 90, que era o momento do neoliberalismo do MMM, em que havia uma busca muito grande, muito forte, muito intensa, quase frenética, de ajustar os
os dispositivos de formação, que chamamos de instituições de educação superior, para esse contexto, a universidade se apresentou como a instituição da excelência. E a análise do Bill Wiggins é que isso ele escreveu, são anotações que, quando ele faleceu, os discípulos e colaboradores reuniram nesse texto. Ele já antecipa que esse posicionamento da década de 90 do conjunto de universidades no mundo e das redes de educação superior que se vinculavam às universidades e que já produziam uma internacionalização em processos, mas também um ajuste a blocos econômicos, vive processo de Bolonha, eles já antecipavam que não salvaria a universidade como instituição darwiniana. O que chamamos de educação superior hoje foi inventada em um certo momento da história em instituições que se isolavam para a proteção de um patrimônio cultural, de uma cultura que se dizia civilizada, a cultura greco-romana católica. As formas dessa universidade também são conhecidas. Estamos aqui no continente que gerou esse modelo de instituição. Eram inicialmente mosteiros, catedrais e bibliotecas. Mosteiro tão isolado que está fora do continente quase. Na maré alta é uma ilha, na maré baixa é o Monte Saint-Michel. A catedral Notre Dame, que visitamos, é a raiz da Universidade de Paris, que era o Colégio de Notre Dame. Não sei se fica na nossa cena semântica, mas cátedra vem de catedral. A origem da universidade tem essa forte vinculação em diferentes modelos, sendo que o terceiro modelo de universidade na época medieval tinha como centro a biblioteca. E a Universidade de Bolonha, que disputa o título de mais antiga, se confunde com a cidade e é uma das instituições que, com mais clareza, indicam, inclusive, a raiz do nome universidade, que não é que apenas dominava, não, monopolizava a educação superior nessa fase da história. O projeto da universidade, já no Renascimento, era estudo dos saberes clássicos. No Renascimento, e isso é quase um conhecimento comum, foi muito mais um ressurgimento da cultura grega. E as instituições universitárias rapidamente foram mobilizadas para esse estudo de saberes clássicos. E se organizam em dois modelos, e um deles é quase que a alegoria do isolamento olímpico, daquele isolamento contemplativo, que é essa expressão torre de marfim. Mas também os colégios. Colégios não no sentido que terminamos apropriando da palavra para um tipo de instituição que no Brasil, por exemplo, é muito vinculado ao ensino médio. Mas as universidades inglesas, que foram o terceiro bloco de universidades medievais, as italianas, a francesa, que na prática era a Universidade de Paris, e as duas universidades de Oxford e Cambridge, se organizam em colégios, mas muito mais como um lugar onde as pessoas iam morar. Oxford, Cambridge. Agora, um modelo de universidade, que se pode chamar clássica, aqui é a Universidade de Coimbra. Esse projeto de universidade no iluminismo muda. E aí vem nessa mudança, tem uma cisão, uma enorme cisão,
A universidade, e daí a educação superior, tem como missão formar quadros para o Estado moderno, é uma vertente, e a outra é ser a instituição para a produção de verdades, e aí incorpora, ou se incorpora como berço do conhecimento científico. Quando eu comecei a me interessar muito por esses assuntos, aí fiquei muito, realmente, fascinado pelas formas que são criadas e recriadas, feitas e refeitas, de organização institucional e suas repercussões, seus efeitos, seus traços, seus resíduos nas instituições que temos hoje. No iluminismo, a universidade ou a educação superior incorpora novos modelos de organização, e aí temos grandes escolas. Aqui estamos num parque de grandes escolas, né? Faculdades, que é uma forma de uma escola específica, e a outra vertente foi a do campus universitário. Para entender essa passagem, eu acho que a gente tem que encontrar e identificar com clareza que muitas das coisas que estamos falando não tem novidade histórica. 2 séculos, pelo menos, de existência. Em especial esse princípio de que a educação é um direito de todos. E é um direito valorizado porque é matriz de outros direitos. Isso tem data e autor, né? Eu não vou ter tempo de contar a história, também interessantíssima, da relação entre Mirabeau e Cabanis. Mas notem que é uma autoria estranha. O título diz Trabalho sobre a Educação Pública, encontrado nos papéis de Mirabeau, publicado por Cabanis. Quer dizer o seguinte, Mirabeau era aquele grande tribuno. Vocês notam que ele era uma pessoa com uma cara assim, performática, né, para dizer o mínimo. Paris parava quando Mirabeau ia fazer um discurso na Assembleia. As pessoas chamavam os parentes e isso era programado. Os discursos eram sobre os grandes temas de reconstrução da sociedade francesa, mas também do mundo após a Revolução Francesa. E Mirabeau tinha um grupo de jovens intelectuais, que era chamado o Atelier, onde eles preparavam os discursos. E Cabanis fazia parte desse grupo, e a hipótese historiograficamente demonstrada é que ele escreveu o discurso. Esse discurso foi base para um outro texto fundamental, que aí é a institucionalização das ideias de que a educação é um direito e que o Estado é obrigado a prover esse direito, é um dever do Estado, que é esse projeto de decreto sobre a organização geral da instrução pública, e o autor é o Marquês de Condorcet. Nesse caso, a história inverte, porque Condorcet era membro de um comitê e apresentou o relatório em nome desse comitê. A história de Condorcet também, se alguém se interessar, eu posso contar um pouco, mas só para dizer que, perseguido pelo terror, para não ser torturado e guilhotinado, ele se envenena com um pão feito por Cabanis. Pois bem, essa é a figura Cabanis. Vocês estão vendo bem? Essa iconografia da época é fantástica, porque os retratos das pessoas buscam no retrato revelar o máximo possível da identidade do sujeito. Cabanis é o principal idealizador, mas também incentivador e realizador da maior reforma da educação superior na história ocidental. E, curiosamente, ninguém cita Cabanis.
Não está nos livros de história da educação, praticamente. O diploma resultante dessa postulação passa a ser uma certificação de profissão. A tutela da educação é do Estado, porque passou a ser dever do Estado. Por uma série de motivos, introduz-se o que se chama de pedagogia analítica, que o conhecimento é recortado em matérias, e essas matérias passam a ser ensinadas como pequenos blocos, e a educação ganha o conceito de currículo, que é o curso dos pequenos blocos chamados disciplinas. As cátedras básicas, a sua postulação foi imediatamente para o ensino da saúde, a educação superior em saúde, mas, daqui a pouco eu mostro em que mecanismo, se estendeu para toda a área da educação. E como vocês sabem que a Revolução Francesa, primeiro ato da Assembleia, foi extinguir as universidades e fazer uma apropriação pública do patrimônio das universidades, a França ficou sem dispositivos, sem redes, sem mecanismos e sistema de formação de quadros para o conjunto de projetos políticos que existiam. Essa rede institucional foi recomposta, mas sem universidades, criando ou introduzindo uma autonomia administrativa das faculdades. Então, a súmula da reforma cabanista são esses pontos, e é claro que Napoleão, nesse momento, ascende ao poder, realiza uma reengenharia da sociedade francesa, que se torna modelo, basicamente para o mundo mediterrâneo, e através de Portugal para o Brasil, e a reforma que é chamada, e isso está nos livros de História da Educação, é como Reforma Bonaparte. São fundamentalmente duas leis, e uma delas dá o nome de universidade a todo o sistema. Por isso que na França o título não é reitor, reitor é o título do coordenador geral de educação de uma região, porque todo o Império Francês era uma universidade, e o conceito de universidade incluía todos os níveis de educação. Mas o que é mais interessante, e isso repercute nas denominações institucionais, principalmente no Brasil, é o decreto de 1808, onde os conceitos de faculdades, grandes escolas, escola politécnica, escolas normais, liceus, escolas primárias, é estabelecido. E só para dar a vocês um exemplo, até a segunda lei de diretrizes e bases da educação no Brasil, o sistema era o sistema definido na Reforma Bonaparte. Do que diz respeito à educação superior, o eixo central eram as faculdades. Essa é a Faculdade de Medicina de Paris, assim, bem suntuosamente considerada a velha, e a mais antiga no Brasil é a que eu estudei nesse prédio, foi reformado, e de alguma forma tem algum uso, é no centro da cidade de Salvador. A velha Faculdade de Medicina foi fundada em 1808, na verdade, em 1832. Agora eu vou falar rapidamente sobre a outra solução para aquele projeto de universidade do iluminismo. Tem a ver com essa figura. Kant, Immanuel Kant, é um filósofo muito conhecido, basicamente o sujeito que faz uma sistematização do conhecimento do mundo, justamente na época do iluminismo. Escreve um texto respondendo ou propondo o que é o iluminismo. E Kant tinha uma peculiaridade, ele era muito feio, vocês veem aqui o retrato dele. O retrato é retocado, o Photoshop foi usado
no retrato, ele era mais feio do retrato. Ele era muito pequeno, corcunda, tinha desvios, todos os desvios de coluna ele tinha, além de ser muito hipocondríaco, né? Mas ele era um sujeito que ele tinha um magnetismo, os vários biógrafos dizem isso, ele tinha um magnetismo tal que as cortes dos principados, baronatos, da nobreza da região, convidava ele no verão, assim como convidava Mozart, né? Para fazer o quê? Aquilo que está mostrado ali naquela gravura, uma gravura da época. Aqui está Kant com sua corcunda, né? E a plateia fascinada. Também ele tinha um talento, uma inteligência. Agora, ele é muito mais conhecido pelos traços obsessivo-compulsivos da vida dele. Ele fazia todos os dias a mesma rotina, né? Rigorosamente. E o biógrafo diz que a população de Königsberg acertava os relógios pela passagem de Kant ao ir para trabalhar na universidade. Pois bem, ele escreve um texto que na verdade é um conjunto de cartas respondendo a uma intervenção do rei Frederico Guilherme I sobre a ação dele, o ensino dele na universidade. Esse texto provavelmente vai ser proscrito no Brasil atual, porque o novo ministro da Educação no Brasil e o novo presidente do Brasil já disseram que as universidades vão ter que submeter tudo o que fazem para o soberano. Mas Kant responde, está nesse livro, o livro chama-se O Conflito das Faculdades. São 3 cartas, definindo, indicando, detalhando o que hoje a gente chama de autonomia da universidade. E analisa as fontes da verdade. Com a ciência, não é mais a divindade. Portanto, a faculdade de teologia não tem a primazia da verdade. Com o avanço do conhecimento do mundo e também com os avanços da medicina, lembre que ele era hipocondríaco, sabia tudo sobre a saúde da sua época, né? Ele diz, a verdade não é mais daquela autoridade que escreveu um texto há 500 anos. Né? Portanto, a faculdade de medicina não tem a primazia da verdade. E aí vem a facada final no soberano. Ele diz, com a democracia, com a república, com os avanços do mundo, já tinha acontecido a Revolução Francesa, isso foi em 1795, aí ele diz, a verdade não é mais definida pela lei, porque a lei é a vontade do governo. A verdade independe dos governos. Portanto, não é mais a faculdade de Direito a principal faculdade. Essas 3 faculdades eram chamadas de faculdades superiores. Aí ele diz, a verdade é matéria de interesse e realização da faculdade inferior, que é a faculdade de filosofia, porque a ciência é ensinada nas faculdades de filosofia. Esse é o teu, assim, em brevezinha, desse texto. Esse texto em português só tem uma edição aqui em Portugal. Eu acho que é da Afrontamento, muito tempo já deve estar esgotado. Pois bem, essa resposta traz a possibilidade de incorporar na universidade um novo desenho e esse novo desenho rever a educação superior sem destruir a universidade, sem superar a universidade. Isso deve muito a essa figura, Guilherme Humboldt. Aqui está novamente, essa pintura também é muito reveladora da personalidade, que é a estátua dele na Universidade de Berlim.
Eu também não vou ter tempo de contar os detalhes íntimos da vida de Humboldt. Apenas assinalar que vocês entram no Google e colocam Humboldt, milhares de referências ao irmão dele, Alexandre von Humboldt, um grande naturalista, um precursor da ecologia, um sujeito realmente assim, excepcional, mas ele também é muito excepcional. Ele, só para vocês terem uma ideia, eu disse que não ia contar a história íntima, mas pelo menos esses dois detalhes. Os dois eram filhos de família muito rica. A educação foi toda feita por preceptores, grandes filósofos iam dar aula particular para eles. Em agosto de 1789, ele estava fazendo uma viagem de estudos e para com seu preceptor, que era um discípulo de Rousseau, em Paris, no meio da Revolução Francesa. Se fascina tanto com tudo aquilo que volta depois de casado e mora 4 anos na França entre 1797 e 1802, no momento em que Napoleão estava fazendo toda aquela... Os ideólogos estavam também... ele faz de propósito, assim, ele passa 4 anos para aprender coisas. Compõe uma equipe jovem que, depois da derrota da Prússia contra Napoleão, a derrota de Áustria, tentam reorganizar o Estado alemão, o Estado prussiano, incorporando aqueles pequenos principados e áreas feudais, incorporando uma nação, e a encomenda para ele é a seguinte: como repensar a cultura no sentido de um agregador do Estado-nação. E ele faz um projeto, na verdade ele coordena um projeto, chama os principais pensadores do seu tempo, todos influenciados por Kant, e constituem um grupo, que escreve coisas sobre o que seria esse projeto de universidade. Vários textos são feitos, e todos os grandes nomes a gente pode indicar, Schiller, Schelling, mas esses dois, Schleiermacher e Fichte, aqui é o próprio Humboldt, com referências explícitas a Kant, a autonomia, a esse repensamento do papel do conhecimento, e eles escrevem coisas. Aqui está, nessa mesma série da UERJ, da editora UERJ, o texto de Humboldt sobre a organização das instituições produtoras de conhecimento. É um textinho curto, na verdade é um fragmento, são anotações, onde está dito isso aqui: o Estado não pode tratar suas universidades como se fossem escolas profissionalizantes, todas as letras. Aqui. O texto de Fichte é fascinante também. É um texto que se chama Plano Dedutivo, e lá diz isso: na universidade se ensina a ciência das artes e a arte do entendimento científico, a ciência para ser feita na universidade. Isso é genial, pelo fato de que a universidade, no final do século XVIII, era o lugar que resistia à ciência. Claro, muitas exceções. Kant, aí já é brincadeira, já não é citação dele não. Não esqueçam o conflito das faculdades, nem a crítica à razão prática. A universidade não é o lugar para se aprender a fazer. É lugar para se aprender a aprender. A expressão aprender a aprender, que é tão popular hoje em dia, é dessa época e desse conjunto de textos. Principalmente, os dois de Schelling e Schleiermacher, mas o de Schelling tem uma proposta de metodologia para acabar isso que eu estou fazendo aqui. Eu falando e vocês, assim, na medida do possível, prestando atenção. Né? Acabar com isso. E
introduzir algo que foi uma invenção fantástica, mudou tudo, que é o seminário. É uma reunião de pessoas interessadas em certos assuntos para discutir e dialogar. Pois bem, aí é uma brincadeira que eu fiz, é a gangue da Bildung. Por quê? É uma expressão que no Brasil as faculdades de educação estudam muito isso e tal, mas é uma palavra de fato intraduzível para o idioma português, mas também em outras línguas eu vi que essa dificuldade existe, que é essa educação geral de todos para serem cidadãos e cidadãs civilizados e capazes de conviver da melhor maneira possível, né, precisam compartilhar. Pois bem, eu estou fazendo isso de um modo bem pausado, digamos assim, para que a gente compreenda, ou entenda, ou compartilhe essa sensação de que muito que a gente está falando agora tem 200 anos de discussão. Aqui é o geral da reforma Humboldt, está nos livros mais ou menos organizado dessa maneira, as liberdades, a liberdade de ensinar, a liberdade de aprender, a liberdade de pesquisar, isso é o que se chama em geral de autonomia da universidade, as unidades, a unidade das ciências, então essa invenção de ciências humanas para um lado e ciências da natureza para outro pós-Humboldt, não era pensamento na sua formulação. Os métodos pedagógicos dialogados, compartilhados, e uma divisão da formação sobre o fazer, da formação sobre o pensar. Quando eu comecei a procurar, eu fiquei impressionado com duas coisas. Procurar para entender um pouco isso. A popularidade do nome Humboldt, modelo Humboldtiano, para se definir a universidade. E aí eu comecei a questionar por que é tão popular assim. É como se fosse um ideal de universidade, uma universidade Humboldtiana. E aí terminei encontrando um conjunto de literatura que está crescendo, que está indicando que Humboldt é um mito, no seguinte sentido: o pequeno texto que está aqui, e que é o mais citado dele, foram anotações que não se sabe se foram uma carta para alguém, e que foram encontradas em seus arquivos em 1905. Nunca foi publicado durante os 100 anos da organização do modelo Humboldtiano de universidade. A expressão modelo Humboldtiano não existe antes da Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, as ideias que aparecem, que constituem esse modelo, a indicação é que elas já existiam. O seminário, o aprender a aprender, Pestalozzi, muitas coisas que alguns dos colaboradores de Humboldt escreveram, na verdade, eram prática corrente, num certo sentido. Então, eu só fiz assinalar aqui no cantinho, está em discussão, e aqui a expressão na literatura alemã está aparecendo o mito Humboldt. Mas, de qualquer maneira, vale a pena para a gente contrastar com a segunda referência, respondendo àquela questão do projeto de universidade no momento do iluminismo. E aí temos a questão contemporânea. Podemos dizer que as duas soluções, a francesa e a alemã, municiaram as reformas universitárias, as reformas na educação superior, no mundo ocidental e no contexto do imperialismo e do neocolonialismo se espalhado pelo mundo, e criaram essa rede mundial de instituições chamadas universitárias em mais ou menos 2 séculos.
na contemporaneidade se trazem novas funções e missões para a universidade e novas formas, né? E principalmente as formas em rede, que dão agora um conhecimento realmente avassalador. A forma campus, esse é um campus que eu também trabalhei, um campus maravilhoso da Universidade da Califórnia em Berkeley. É uma grande encosta. Os prédios maiores ficam na periferia do terreno e dentro tem soluções de paisagismo que reconstroem a Torre de Marfim dentro da cidade. Eu sei que vários de vocês já passaram por lá. O central do campus é a biblioteca, o prédio mais imponente, no meio, o centro assim, topográfico da universidade. E aí eu, ao compartilhar com vocês um pouco essa formação própria, autodidata sobre essa questão, até para a gente entrar no tema gestão, não é possível falar de gestão sem pensar gestão do quê e indicar que há uma distinção, que é uma premissa para avaliar essa questão da qualidade, que é entre funções do ensino terciário e missões da educação universitária. As funções do ensino terciário: instrução de quadros técnicos. A palavra instrução, ela é tão forte nesse modelo que por mais de um século denomina a área da educação. O Comitê de Instrução Pública, na Revolução Francesa, as secretarias de instrução pública em Pernambuco, na Bahia, na década de 1930. Instrução persistiu, porque a função de formação de aplicadores de tecnologias e de formadores desses formadores. A outra função é a replicação do conhecimento. Conhecimento disciplinar e, fundamentalmente, tecnológico no sentido de aplicações. E isso pode ser interpretado como acumulação de capital simbólico a partir da habilitação de carreiras profissionais. Qual é a função da educação superior pós-Revolução Francesa, estabelecida na Reforma Cabanis? É que alguém, no caso um ente jurídico, tem que atestar a legitimidade e a credibilidade, certificando uma formação profissional. Isso foi inventado, regulamentado, normatizado e segue dessa maneira até hoje, sem compromisso com o que nunca foi feito, a criação do novo, do original. Ao contrário, tecnologia é aquele conhecimento que se fixou como verdade de tal forma que ele não pode ser feito diferente. E, ao não poder ser feito diferente, ele não pode ser recriado. Isso contrasta muito com, e na história, aquilo que eu repassei com vocês um pouco a história, a incorporação de sucessivas missões. Aquela universidade medieval tinha uma função promotora de uma certa cultura escolástica, a humanística, e outras culturas vão se agregando, né? A universidade do Iluminismo incorpora formação de intelectuais, no sentido de produtores de conhecimento, a linha mais da universidade alemã, desenvolvedores de tecnologia, reprodutores de processos educativos e sujeitos críticos, né? A terceira missão da educação universitária seria a criação e produção de conhecimento. Nesse caso, nessa proposta, que é a proposta da Universidade Alemã, e que depois é assumida pela Universidade Norte-Americana, realmente muita ênfase, muita força, essa é a instituição quase com o monopólio da produção do conhecimento e assim a geradora de capital simbólico.
E essa função já é século XX de crítica cultural e transformação social. A constatação, tenho certeza que as realidades são muito diferentes, mas no Brasil, as instituições universitárias têm muito pouco cumprido missão de universidade e têm, na verdade, competido com uma rede de educação superior, ou ensino terciário, para cumprir funções de ensino profissionalizante. Uma série de motivos que a gente pode refletir e discutir. Aí voltamos, e já caminhando para a conclusão, para o texto do Bill Wiggins, e nesse caso, na versão inicial, a versão que ele publicou, não os organizadores daquela obra póstuma, mas que está reproduzido no fragmento que foi publicado nessa coleção da UERJ. Diz ele, aqui entre as páginas 39 e 40, será assim surpreendente que as empresas cada vez mais se assemelhem a universidades, a instituições de saúde, a organizações internacionais, todas elas assemelhadas, por sua vez, a empresas. Parece uma circularidade. Nessa versão que foi publicada, na verdade, na época que eu convivi com ele, também estava um intelectual brasileiro muito importante, o Luiz Costa Lima, que trouxe o fragmento diretamente para a UERJ. Então, não é também o artigo que foi publicado com um título parecido com a Universidade Sem Cultura. Mas aqui tem um pé de página em que ele faz uma referência a Vigiar e Punir, que é aquele livro fantástico do Michel Foucault, e é uma paráfrase de Foucault, essa afirmação do Bill Wiggins. E a paráfrase na página 199, Vigiar e Punir, essa expressão aqui, essa frase, devemos ainda nos admirar, é uma pergunta, devemos ainda nos admirar que a prisão se pareça com as fábricas, com as escolas, com os quartéis, com os hospitais, e todos se pareçam com as prisões. Então, Bill Wiggins parafraseia para nos indicar uma questão, é que as universidades e as instituições de educação superior cada vez mais se assemelham a empresas e incorporam formas de produção que incluem os modelos de gestão. E aí, eu achei essa foto é genial, é o Alain Badiou. Ele é muita coisa, né? Psicanalista, mas também teatrólogo, cientista político, matemático. Ele tem um livro sobre o conceito de modelos, que é uma referência na questão da modelagem matemática. E ele tem um livro sobre São Paulo. Essa é a citação: o mundo contemporâneo é duplamente hostil aos processos de verdade. O sintoma dessa hostilidade dá-se por superposições nominais, onde se deveria manter o nome de um procedimento de verdade, vem outro nome que o recalca. O nome cultura vem obliterar o da arte. A palavra técnica oblitera a palavra ciência. A palavra gestão oblitera a palavra política. Aí está a citação. É só uma sugestão. No mundo contemporâneo, o termo ensino superior pode estar obliterando a palavra universidade. E aí eu vou finalizar, é claro, estou citando um europeu, um norte-americano, Badiou, Wiggins, Foucault, e a gente tem no Brasil esses dois ícones. Um deles é legalmente declarado patrono da educação no Brasil. E parte da plataforma política do capitão que ganhou as eleições presidenciais foi que o Congresso Nacional vai revogar que Paulo Freire seja o patrono
da educação no Brasil. É promessa dele, ele está cumprindo todas, até agora. Anísio Teixeira, a versão é que ele teria morrido com um acidente em um elevador, porque encontraram o corpo dele no poço do elevador, e o elevador, a porta abriu, fechou, andou, subiu, mas o corpo dele estava todo arrumado embaixo. Até os óculos estavam postos ao lado, fechados, como se alguém, ao cair no elevador, seja capaz de fechar os óculos durante a queda e depositar antes de se esmagar no chão. Está demonstrado que foi um crime do período militar, da ditadura militar, porque Anísio Teixeira liderou um processo de recriação plena, que até hoje é reconhecido na história do Brasil como o projeto de construção institucional mais avançado. Pois bem, essas duas figuras, eu trouxe para a gente celebrar a memória, mas também pensar neles como uma forma de resistência. E interpretar a demanda de Luísa pelos desafios como desafios anísio-freireanos. Como formar sujeitos críticos que sejam capazes de não só se emanciparem, mas pensar a emancipação da sociedade. Como reconhecer e pagar a dívida da educação brasileira, que segue e se aprofunda. Como construir uma universidade autônoma, competente e criativa. Como fazer isso tudo ampliando, sem perder qualidade. E aí eu, encerrando, eu queria convidar vocês a recriar conceitos, rever práticas, repensar criticamente esse conjunto de questões e indicar, de um modo muito inicial, que gestão deve ser incorporada à política. Nem se excluem, nem se contradizem, mas gestão sem política não é feita nem nas empresas que trabalham com qualidade total. Eles, ao mesmo tempo que estão dizendo agora que vão extinguir a ideologia, que não tem o menor sentido, alguém pode dizer que é possível fazer gestão sem política. E se é possível fazer na empresa, deve-se fazer na instituição de educação, ou de educação superior, que é o nosso foco. O segundo eixo é o conceito de qualidade. Se for qualidade para alguns sujeitos que, por uma série de motivos, podem ou comprar ou aceder à oferta ou terem como privilégio essa qualidade, precisamos repensar que essa qualidade na educação não tem espaço. Se a educação tem aquela premissa desde o iluminismo da Revolução Francesa de ser um direito que é matriz de todos os direitos políticos dos sujeitos. E, em terceiro lugar, o eixo competência. Competência não exclusivamente no sentido de realizar de um modo mais rigoroso e preciso o mesmo sempre. Fazer sempre o mesmo para que cada vez mais aquele mesmo tenha o efeito rigorosamente esperado. A ideia de competência tem muito a ver com tecnologia e o espírito de incorporar essa questão, que também não estava um pouco formulada, é que isso deve ser feito do modo mais crítico possível. Quer dizer,
com a compreensão da história, da estrutura, dos métodos técnicos, processos e procedimentos, mas fundamentalmente da sua serventia, do seu uso. Então, eu espero, Luísa, que tenha atendido um pouco aí o pouco que a gente conversou sobre isso, desejando seguramente que os debates e discussões aqui nessa conferência internacional, nesse fórum, ajude a todos nós a continuar aprendendo nessa difícil tarefa, mas não é uma tarefa simples, mas seguramente é uma tarefa que nos fascina a todos. E encerrar agradecendo assim, não só em meu nome, mas em nome de muita gente do Brasil está certo de que é necessário resistir muito para, na hora certa, avançar, o apoio à solidariedade de todos aqueles e aquelas que os países da solidariedade da lusofonia atenderam e estiveram com a gente nesses momentos que foram difíceis, mas estão prometendo serem mais difíceis ainda. Então, é isso.